Olá, previdenciarista, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu ajudo advogados a iniciar na prática previdenciária e te ensino como encontrar o melhor benefício para o seu cliente. Hoje, nós vamos falar sobre análise de CNIS, indicadores, de onde o CNIS veio, de onde ele tira as informações e absolutamente todas as informações que você precisa para conseguir analisar um CNIS de forma correta. Vocês sabem que eu nunca venho aqui à toa, nunca venho trazer informação balela, aquela baboseira que todo mundo vê por aí. Eu quero que com esse vídeo você aumente as suas concessões administrativas de benefício. Eu vou te mostrar como fazer isso através do CNIS. Eu quero que você compreenda o que o CNIS traz de informação e como resolver essa informação através das correções ou retificações de CNIS. E por fim, você vai, com esse vídeo, melhorar suas petições administrativas e as judiciais através da análise correta do CNIS. Bom, mas eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Por quê? Porque lá no final eu vou te explicar como resolver os indicadores, também chamados de marcas, que aparecem lá no CNIS. Eu vou diferenciar dentro dos principais indicadores que aparecem, quais que realmente importam para você corrigir, porque tem alguns que não vão fazer diferença, que estão só ali para dar uma informação. Então você precisa saber diferenciar esses indicadores. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu garanto que você vai ser capaz de fazer uma análise completa do CNIS sem precisar de ajuda de ninguém, sozinho, você aí no seu escritório, ok? Bom, e por que trazer esse assunto? Por que ele é tão importante para o nosso direito previdenciário? Mais pra frente um pouquinho eu vou mencionar para vocês qual é o artigo de lei que fala sobre isso, mas a legislação ela autoriza que o INSS utilize o CNIS para realizar a concessão dos benefícios, inclusive no que se refere ao cálculo, ou seja, as remunerações que constam no CNIS. O INSS está autorizado a simplesmente pegar aquele documento e utilizá-lo para a concessão dos benefícios. Então, quanto mais correto esse documento tiver, melhor vai ser para o seu cliente e melhor para você também, porque o benefício vai sair mais rápido com certeza. Muitas vezes um benefício ele deixa de ser concedido por um erro simples, um erro bobo lá no CNIS, que poderia estar sendo um vínculo sendo computado se simplesmente tivesse sido feito o pedido do acerto. Jéssica, você tem certeza disso? Porque parece que os benefícios nunca são concedidos no INSS. Parece que eu tô ali batendo numa porta que eu já sei que não vai se abrir nunca e eu sempre espero logo pelo processo judicial. Bom, gente, há cerca de mais ou menos 1 ano e meio antes de eu sair do escritório onde eu trabalhava, por conta da demanda, que estava aumentando muito, a quantidade de funcionários, os sócios resolveram fazer uma separação de setores lá dentro do escritório. Como que funcionou? Tinha a parte administrativa, que ficava com financeiro, atendimento e tal, e tinha a parte jurídica do escritório, que eram quem de fato cuidavam dos processos. E essa parte foi separada em duas. Um setor cuidava somente dos processos administrativos e o outro cuidava dos processos judiciais. Nessa época, eu fui designada para atuar como gerente do setor de processos administrativos. E nessa época eu me aprofundei muito em como funcionavam os processos, na instrução normativa no INSS. E aí, no meu primeiro dia como gerente desse setor, eu sentei com a minha equipe, a gente desenvolveu um processo, a gente desenvolveu como funcionaria, o nosso ritmo de trabalho ali, e desenvolvemos um checklist de tarefas a serem cumpridas, e uma dessas tarefas era a análise do CNIS. Além disso, nós também incluímos outra coisa muito importante, que foi a petição administrativa. Na verdade, ela já até era feita no escritório na época, mas de uma forma bem mais genérica. E aí nós começamos a aprofundar essas petições, mencionar alguns artigos da IN 77, enfim, algumas coisas que nos ajudassem, não muito elaboradas, mas específicas para o caso concreto. Nessa época, eu já estava no escritório há cerca de 4 anos, mais ou menos, e eu podia contar nos dedos dessa mão a quantidade de concessões administrativas que eu já tinha visto lá dentro do escritório. Isso, gente, no universo de estar protocolando 100, 150 processos administrativos por mês. Então, assim, dentro de 4 anos, eu tinha visto no máximo
3, 4, talvez até 5 processos administrativos sendo concedidos. E o restante era tudo indefinido, sempre. Porque a gente pegava os documentos, ia lá, dava entrada, não fazia muita coisa. No início a gente não fazia petição administrativa, a gente também não analisava quinismo, né? Também eram processos, na época, eram processos físicos, então tinha um pouco mais dessa dificuldade. Então, para mim, nessa época, a concessão administrativa era como se fosse um elefante branco. Quando ela acontecia, era um evento. A partir do momento que a gente começou a trabalhar dentro do setor administrativo, que nós nos especializamos em trabalhar no processo administrativo e olhar para ele de uma forma diferente, eu quis mudar isso. E foi por isso que a gente instaurou esses procedimentos e tudo, não só pela nossa eficiência no geral, porque nós tínhamos na época uma equipe menor e com menos experiência, e eu precisava lidar com isso, né? E a demanda era realmente muito grande, mas também porque eu queria ver alguma coisa de fato acontecendo ali naquele setor, e não só, foi negado aqui, vai pro judicial e lá fica tudo bonitinho e lá eles ganham o processo e tudo, né? E aí, depois que a gente instaurou esse procedimento, no período de outubro a fevereiro, nós tivemos 6 concessões administrativas. Isso era mais, em 4 meses, em menos de 4 meses, isso era mais do que eu tinha visto nos 4 anos anteriores. E esse número só aumentou. A gente chegou a ter 6, 7 concessões por mês antes de eu sair lá do escritório. Isso se tornou uma coisa comum. A concessão administrativa se tornou uma coisa comum. E até mesmo na época em que a aposentadoria por idade híbrida, por exemplo, estava suspensa lá na STJ, não estava sendo concedida, não estava nada, a gente conseguiu concessão administrativa de aposentadoria por idade híbrida, que era assim uma coisa fantástica pra gente na época. Não acontecia realmente porque o INSS não reconhecia essa tese. Então, o INSS estava lá no STJ brigando por conta dessa tese e ao mesmo tempo estava concedendo esse benefício aqui pra gente. E foi uma coisa muito bacana de ver isso acontecer, porque eu sei que isso se deu por quê? Porque as petições foram feitas com base nas informações que o CNIS estava trazendo pra gente. A partir do momento que a gente começou a trabalhar isso, o número de concessões administrativas aumentou. E, logicamente, o faturamento do escritório começou a girar de uma forma mais rápida. Por quê? Teve concessão administrativa, é feito o pagamento do retroativo, o cliente faz o pagamento, em geral, à vista para o escritório e pronto, acabou, não tem mais trabalho. É pouco trabalho com o mesmo rendimento financeiro. E foi por isso que eu resolvi trazer isso para você. Porque eu sei que nesse início da advocacia, qualquer ferramenta que você puder utilizar para aumentar as chances do seu processo ser concedido na via administrativa é muito bom, porque esse retorno financeiro, em geral, vai ser muito mais rápido para você. E bom, se você ainda tá aqui, se você tá me escutando contar essa história toda, a gente vai começar o conteúdo agora, de fato, de verdade. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir para deixar um like aqui embaixo para mim. É muito importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas com esse vídeo, para que mais pessoas conheçam isso também, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Bom, Jéssica, e o que é esse tal CNIS? Nunca ouvi falar, nunca vi, nem ouvi, eu já até ouvi falar, mas nunca vi de fato um CNIS na minha frente. Bom, o CNIS, gente, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é um ambiente mantido pelo sistema, né, Dataprev, que é uma empresa de tecnologia, é uma empresa pública federal, que foi instituída pela Lei 6.125 de 74, e o CNIS, ele traz informações. Então, o CNIS é esse banco de dados previdenciários. Como que é alimentado esse sistema, né? Na verdade, ele não gera informações próprias, ele é alimentado por outros sistemas que são vinculados a ele. Uma das fontes de alimentação do CNIS é a GFIP. Então, todo mês, a empresa, quando ela vai fazer o fechamento dos impostos dela, né, fazer a transmissão das guias e tudo, ela tem que fazer a transmissão da GFIP. E aí é lá que ela informa, olha, esse funcionário foi admitido, esse funcionário foi demitido, com essa remuneração, recolhemos tanto dele de INSS. E aí essa GFIP é transmitida para o sistema do governo federal. E o CNIS, ele é alimentado pelas informações da GFIP. Outro sistema que alimenta é o RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais. Esse é um relatório que a empresa faz todo ano, se eu não me engano, no mês de fevereiro ou no início de março, onde ela faz como se fosse realmente um resumo de todos os empregados que entraram, saíram no ano anterior
e faz essa transmissão para a Receita Federal. E aí essas informações do RAIS são também transmitidas para o CNIS. Além disso, principalmente agora com o sistema eletrônico do meu INSS e tudo, a gente tem também a extração dos dados do CPF. Então, todos os dados, como o nome da mãe, data de nascimento, são extraídos do meu INSS. E aí, gente, você precisa prestar uma atençãozinha aqui. Muitas vezes a gente tenta fazer um cadastro lá no meu INSS e aí ele fala assim, olha, esse CPF não está vinculado a nenhum NIT, ou não tem esse CPF aqui no banco de dados, ou não consta o nome da mãe, enfim, ele apresenta algum erro. Em geral, pode ser que esse erro, se for do CPF, vai ser corrigido na Receita Federal, que é quem alimenta o sistema, tá? Agora, pode ser que o NIT ou o NIS não esteja vinculado ao CPF. E aí por quê? Porque quando ele foi criado, quando ele foi cadastrado, não foi preenchido lá na guiazinha por algum erro, algum motivo, o CPF daquela pessoa. Então esse NIS ele não está vinculado ao NIT. E aí é difícil para que o sistema reconheça que é a mesma pessoa. Em geral ele não faz esse reconhecimento. Então o que você precisa fazer? Você precisa ir até o INSS, pedir a vinculação daquele NIS ao CPF da pessoa para fazer esse acerto. Bom, previsão legal. Jéssica, onde é que tá na lei todas as informações que eu preciso saber sobre o CNIS? Tá lá na nossa linda, maravilhosa, perfeitíssima Lei 8.213, no artigo 29A. Bom, vou pedir pro meu editor lindo colocar aqui o caput, que eu não vou ler pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar um saco, porque eu sei que vocês odeiam ficar lendo lei seca. Mas é importante, gente, é importante que vocês deem uma lidinha nos artigos para que isso fixe na memória de vocês e também para que vocês percam um pouco desse medo de ler a legislação, porque muitas vezes ela mesma já traz a informação que a gente precisa de uma forma muito simples. Então vamos lá. O CAPT, o que ele traz? Ele traz a autorização para que o INSS utilize aquelas informações que estão ali no banco de dados. E aí a gente vem para o parágrafo 1º, que também é importante, mas não é mais importante. Na verdade, ele só é importante aqui nesse vídeo para eu dizer para você que ele perdeu a validade. Antes, o prazo para que o INSS entregasse o CNIS para um beneficiário que solicitasse era de 180 dias. Esse parágrafo perdeu a validade porque agora, com o sistema do meu INSS, o segurado ele tem acesso automático ao CNIS dele. Isso não existia antes. Então, só para você não ler e ficar meio perdido, não entender muito bem o que significa, é por isso, tá? Esse é um artigo já bem antigo, de 2002, incluído pela lei de 2002, se eu não me engano. E aí ele acabou perdendo efeito a partir da implantação do aplicativo aí do meu INSS. Bom, parágrafo 2º, muito importante você saber isso, sobre a retificação. Esse parágrafo, ele autoriza que o segurado ele não precisa esperar a aposentadoria, o momento do requerimento da aposentadoria para fazer uma retificação no CNIS, seja ela uma inclusão de um período, uma exclusão, que é mais raro, mas pode acontecer. Ele pode solicitar isso a qualquer tempo no INSS. A partir da portaria número 123 de 2020, publicada pelo INSS, esse serviço passou a ser oferecido tanto no INSS como nas centrais 135 para que seja feito à distância. Antigamente não era assim. Mesmo depois da implantação do INSS, esse serviço continuou sendo feito apenas presencialmente. Bom, e aí a gente pula lá para o parágrafo 4º, que é o que é importante agora para a gente. Ele fala sobre a extemporaneidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar do indicador PEXT. Ele antes era chamado de EXT, né? Aí foi incluído o pezinho na frente e é o indicador PEXT. Bom, pelo menos eu chamo assim, não sei se todas as pessoas chamam de PEXT, mas eu chamo assim. E esse indicador, ele fala sobre que a inclusão foi feita de uma forma extemporânea, ou seja, fora do tempo determinado pela legislação. E aí, por muito tempo, esse fora do tempo pra mim, né, especialmente antes de eu cuidar, né, naquela coisa lá do processo administrativo e tudo, pra mim fora do tempo era fora do tempo. Tá, mas que tempo é esse? Bom, para as datas de admissão, é considerado fora do tempo a partir do último dia do 5º mês subsequente à data da admissão. Então, se a informação foi oferecida pela empresa a partir do último dia do 5º mês subsequente à data de admissão, então esse período vai ser considerado como extemporâneo. E esse vínculo, gente, é importante, a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente,
Mas ele é importante porque se você não corrigir, esse tempo não vai ser computado em regra, tá? Tá, mas essa regra é para quem é segurado empregado. E para quem é segurado autônomo, que presta serviço para as empresas? É a mesma regra, porém só muda um detalhezinho, que não é a partir da data de admissão, mas do mês de prestação de serviço, tá? Então, se o autônomo trabalhou para alguma empresa, por exemplo, em abril, a gente vai contar maio, junho, julho, agosto, setembro. No último dia de setembro, termina o prazo. Se a empresa, por exemplo, fizer a declaração, né, se ela prestar as informações no dia 15 de outubro, isso já vai ser inserido no sistema com a marca TEXT. E o importante de você saber dessa marca é que se tiver com esse indicador e você não fizer a correção, esse tempo não vai ser computado. Ok, Jéssica, e como corrigir isso? Se eu vi lá algum indicador, se eu vi algum problema, alguma remuneração faltando, como que eu faço para corrigir? Bom, lá na IN 77 de 2015, que eu já falei para vocês aqui, nos artigos 59 e 60, tem a lista de documentos, né? Uma lista obviamente exemplificativa, não é um rol taxativo, de documentos que servem para comprovar, né? Para fazer os acertos referentes ao CNIS. Eu não vim aqui para ficar ensinando vocês a ler, vocês já sabem, a lista tá lá, é simples, é aqui. Eu venho aqui para trazer a informação que excede, aquela coisinha nova, tá? Então, a lista tá lá. O que você precisa saber dessa lista? Que basicamente são documentos contemporâneos ao fato que se pretende comprovar, ou seja, se eu quero comprovar um vínculo lá de 2015, eu tenho que pegar qualquer documento que foi emitido naquela época, seja um recibo de férias, seja um contra-cheque ou a própria carteira de trabalho, ok? Tá, e qual que é o pulo do gato? Quais que são os dois fatores que vocês precisam saber que são diferenciais e que podem transformar o seu requerimento administrativo? Primeiro, se você não encontrar nenhum documento, né, contemporâneo aos fatos, você pode solicitar ao empregador do seu cliente que emita uma declaração com aquelas informações que você precisa. Por exemplo, data de entrada e saída, remuneração, férias, afastamento, qualquer coisa nesse sentido. É claro, gente, que essas informações precisam estar pautadas em algum documento que o empregador possua. Uma ficha de registro de empregado, enfim, algum registro que ele tenha lá do empregado. Isso porque, a não ser que a empresa que emitiu esse documento seja uma empresa pública, o INSS ele pode fazer diligências para comprovar a autenticidade desse documento. Então é muito importante que o empregador ele possua essa documentação comprobatória caso o INSS peça, porque ele tem essa prerrogativa. Jéssica, onde está escrito isso na legislação? Lá no parágrafo 4º do artigo 19b do decreto 3048 de 99, tá bom? Segunda coisa importante, e é um detalhe que pode salvar o seu requerimento administrativo, caso você não tenha encontrado documentação correta para fazer a correção do CNIS, né? Uma documentação contemporânea. É a possibilidade de realização de justificação administrativa, a famosa JA, que nada mais é que a oitiva de depoimentos de testemunhas que possam comprovar que aquele tempo de contribuição realmente existiu. Isso, gente, vai servir para ampliar a eficácia de alguns documentos. Então, por exemplo, se você quer provar aí 5 anos de tempo de contribuição, um vínculo grande de 5 anos, mas só encontrou, sei lá, 2, 3 contra-cheques perdidos aí no caminho, e esses documentos não são suficientes para provar, você pode requerer a realização de justificação administrativa, bem como o próprio servidor pode optar por realizar essa JA, tá bom? A própria Instrução Normativa do INSS, no seu artigo 61, parágrafo 2º, faz essa autorização, bem como o parágrafo 3º do artigo 19b lá do Decreto 3048. Bom, e se você está aqui comigo até agora, significa que você está gostando do nosso vídeo, então eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal e, se possível, ativar o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos que saem aqui no canal toda quarta-feira, tá bom? Vamos lá, gente, agora a gente vai falar sobre os indicadores. Primeira coisa que você precisa saber. Se você for em algum lugar, algum site, e esse site estiver te dizendo, olha, essa é a lista oficial de todos os indicadores que existem. Isso é mentira. Não existe uma lista oficial. Pode ser que eu te ensine esses hoje e amanhã tem um indicador novo.
tá? Então, não existe uma lista oficial. O que existe é aqueles que a gente conhece na prática, que a gente vai catalogando. Esses que eu estou usando aqui, eles foram retirados do livro do Frederico Amado, né? O curso de Direito Previdenciário. Na verdade, é a lista mais completa que eu conheço. Na verdade, os outros livros que eu tenho estão um pouquinho desatualizados, mas justamente por isso, né? Porque aparecem indicadores novos a todo tempo. O que é legal é que sempre lá no final do CNIS tem uma legendazinha com o que significa aqueles indicadores, tá bom? Então você nunca vai estar aí completamente perdido. Sempre que você tiver alguma dúvida, quiser tirar, apareceu um indicador aqui que eu não falei no vídeo e tal, lembra que eu tô lá no meu Instagram todo dia compartilhando informações com vocês. Então o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode ir lá, me chama no direct, aproveita as caixinhas de perguntas que estão sempre abertas por lá para perguntar e tirar suas dúvidas, tá? Bom, primeiro que a gente vai falar, o AEXT-IND. O que significa? Significa que esse indicador, ele já foi um PEXT um dia, ou seja, ele já foi um vínculo extemporâneo. Aí o segurado fez a solicitação para que aquele vínculo, né, fosse reconhecido, apresentou documentos, porém aquele pedido foi negado, ou seja, já houve uma análise a respeito daquele vínculo. No geral, gente, se tiver constando esse indicador, é pouco provável que o servidor abra alguma exigência, porque aquilo já foi analisado em algum momento. Então, a não ser que seja um servidor muito bacana, é difícil dele abrir uma exigência para requerer algum documento com relação a isso. Então, ou você apresenta e já pede logo de cara, ou ele vai analisar o benefício sem considerar aquele vínculo que está com esse indicador. Segundo, a AEXT-VP. Nesse caso, houve a mesma situação, ele era um PEXT antigamente, ele foi analisado, mas foi definido parcialmente. Ou seja, por exemplo, pedi aí o reconhecimento de um vínculo lá que estava constando como extemporâneo de 2015 a 2020, mas só apresentei documentos até 2018. Então ele foi deferido de 2015 a 2018 e aí ficou faltando 2018 e 2020. Pode ser que nesse caso o servidor ele peça sim, abre a exigência para pedir, e pode ser que não, tá? Então vai depender sempre do servidor, não tem uma orientação padrão para esse tipo de situação, mas é possível que ele conclua o requerimento sem sequer abrir uma exigência, porque em tese também já foi analisado. AEXT-VT. Bom, nesse caso é a mesma situação, porém foi tudo deferido. Então, tudo que você pediu, se você pediu lá de 2015 a 2020, tudo isso, né? Então, esse vínculo, gente, ele vai ser computado. Esse indicador, ele é apenas uma informação. Você não precisa fazer nenhum tipo de correção nesse caso aí. Nem sequer apresentar algum documento, porque esse vínculo já foi analisado e já foi acertado dentro do CNIS. Próximo, IEAN. E aí ele pode estar entre parênteses na frente da sigla 15, 20 ou 25. Esse é um indicador de atividade especial. E aí eu preciso que você saiba o seguinte com relação a esse indicador. O fato de ter o IEAN significa que o empregador ele fez a transmissão na GFIP com o código 04 para aquele funcionário. Ou seja, ele já fez um recolhimento a maior, tá? Por quê? O período especial, como vocês sabem, vai dar um acréscimo, né, de um tempo ficto para aquele segurado. Quando isso acontece, a empresa tem o reconhecimento de que aquela é uma atividade especial, ela tem que fazer o recolhimento com base em outro código, um código que tem um percentual de imposto, né, uma alíquota de imposto maior, para que ela, de fato, o INSS tenha de onde tirar esse tempo que não foi contribuído para o INSS. E o importante aqui você saber o seguinte, o fato de ter o IEAN lá na frente do vínculo significa apenas que a empresa fez aquele recolhimento com esse código diferenciado na GFIP. Não significa que o INSS vai computar esse tempo como especial. Assim como a ausência do IEAN lá no CNIS também não pode impedir que o período seja contado como tempo especial. Ou seja, se o empregador foi lá e fez o código da GFIP, né, recolheu a GFIP com o código 01, que é o código normal, e depois o segurado ele consegue comprovar que aquele tempo era um tempo especial, que ele tem direito ao enquadramento,
o segurado não pode ser prejudicado pela ausência desse recolhimento lá da empresa no código incorreto, tá? Ou seja, esse é mais um indicador que é só uma informação. Em tese, não tem nada que possa ser corrigido ou alterado aí. É claro que se lá tem um indicador IAN e você tem um PPP e tem, né, outras informações, isso ajuda a comprovar o tempo especial, mas não é um indicador absoluto. Tem um outro que a gente vai falar agora que ele é muito, mas muito comum e gera dúvida em muita gente. IREC LC 123 ou IRECOL ou o LC 123. Esses três significam a mesma coisa. O que é isso? Que o recolhimento foi feito com base na Lei Complementar 123, ou seja, 11% sobre o salário mínimo, tá? E aí, gente, esse indicador, na verdade, em tese, ele também é só uma informação. Você precisa saber o quê? Que os períodos que tiverem com esse indicador, eles não vão ser contados como tempo de contribuição. Eles vão ser computados somente para carência, tá? Somente para aposentadoria por idade. Então, a não ser que o seu cliente precise daquele tempo como tempo de contribuição, aí você vai ter que requerer o ajuste dessa alíquota de contribuição. A não ser que seja por isso, você não tem nada que corrigir nesse indicador também. E Salmin indica que essa contribuição foi limitada ao teto. Então, possivelmente ele recebia mais, mas aí foi limitada ao teto. Essa também é uma outra que é só de informação. Então, para quando você bater o olho lá, você saber que isso aqui foi recolhido sobre o teto. E RECOI, esse também é um indicador apenas a título de informação. Essa marca faz indicação aos recolhimentos feitos através de guia de recolhimento. Então, ali você já sabe que esse período de contribuição ali veio através de uma guia de recolhimento e não de uma GFIP, por exemplo. PADM-EMP. Esse é um caso muito interessante. Em geral, isso aqui é algum erro de digitação, algum erro na transmissão, a não ser que, obviamente, seja fraude, mas no geral é algum erro de sistema. Acontece que, por exemplo, o empregador iniciou sua atividade ou fez a abertura do seu CNPJ em 2008 e a admissão do funcionário ali foi em 2007. Isso é impossível. Então, a não ser que seja fraude, obviamente algum erro que precisa ser devidamente corrigido. Bom, esse super popular, eu até postei ele esses dias lá no meu Instagram mostrando para vocês, é o PREC Faculty Cons. O que significa isso? Significa que tem recolhimentos como segurado obrigatório e como segurado facultativo ao mesmo tempo, ou seja, de forma concomitante. Gente, se tiver isso, o vínculo não vai ser reconhecido. Acontece de aparecer esse indicador muito quando, por exemplo, tem algum vínculo em cima que está sem a data de saída. Então, por exemplo, o segurado trabalhou lá em 94 para uma empresa, a empresa não deu baixa na carteira ou não fez a transmissão da GFIP de forma correta, e aí a data de saída ficou em aberto. Lá na frente, em 2010, ele foi e contribuiu como segurado facultativo. Vai aparecer o indicador nesse segurado facultativo, por quê? Porque o sistema entende que aquele vínculo lá de 94 ainda está aberto. Então, precisa ser feita a correção do vínculo de cima para que o vínculo de baixo seja computado. Isso é muito importante e esse é super, super, super comum de aparecer nos CNIs e eu vejo assim, muita gente deixando ele passar por besteira, às vezes deixa aí de ser computado pro segurado. PREC-FBR, o recolhimento simplificado fechado, que eu já ensinei para vocês aqui em outros vídeos, que precisa de validação, tá? Então não basta para fazer o recolhimento lá como doméstico, né, de 5%, não basta que você só faça esse recolhimento. Você precisa ter uma inscrição especial no CAD único, a sua renda tem que ser validada, não precisa apresentar a documentação, essa documentação não foi apresentada, é isso que esse indicador está falando. Olha, tem um recolhimento aqui pelo plano simplificado fechado, né, que é o recolhimento de 5% de baixa renda, que precisa ter documentação comprobatória. Então, se você não apresenta essa documentação, esse tempo não vai ser computado para nada. E para idade, nem para tempo de contribuição, para absolutamente nada. PREC menor mínimo é o recolhimento abaixo do valor mínimo. Então,
Isso acontece muito, gente, quando vira o ano, né? O salário mínimo agora é 1.100, ano que vem, janeiro, mudou para 1.150, o segurado esquece, chega lá em fevereiro, vai recolher a guia, recolhe sobre o valor antigo e o valor fica abaixo do valor mínimo, tá? Isso é muito comum de acontecer e pode aparecer aí no seu CNIS. Tem que verificar se realmente esse indicador tá passando uma informação correta para que seja feito o acerto. Bom, e aí vem o PRPPS, que também é bastante comum, né? Ele vem como título de informação, porém, gente, é o seguinte, por mais que lá esteja no CNIS, bonitinho, o vínculo, sei lá, o segurado trabalhou na prefeitura X do ano de 2000 a 2010. E aí vem esse vínculo lá no CNIS, tudo bonitinho, só que foi recolhido através de regime próprio. Isso tá no CNIS, tá constando data de início, data fim, porém só vai ser computado pelo INSS com a apresentação da CTC, tá? Então, mesmo que esteja ali, se tiver com esse indicador de que foi através de regime próprio, só vai ser computado com a apresentação de CTC, independente de estar ou não no CNIS. E o PEXT, que foi o que a gente mais falou até agora, que é o que mais aparece e é o que mais dá problema, que é o vínculo extemporâneo não tratado ainda, que precisa ser tratado, porque senão ele não vai ser computado pelo INSS. Bom, gente, hoje nós aprendemos sobre a análise do CNIS, aprendemos o que é o CNIS, de onde vêm as informações do CNIS, como fazer essa correção e o que realmente que precisa ser corrigido no CNIS, porque também não adianta se desesperar só porque viu um indicador lá. Tem que entender o que esse indicador significa para que você possa fazer o acerto da melhor forma possível. Vimos alguns indicadores, obviamente que não são todos, não dá para ver todos aqui, são muitos indicadores, mas os que mais aparecem, os que mais são importantes também na análise aí do CNIS. Lembrando que o link para o meu Instagram tá aqui embaixo, né? O meu @bonitinho. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo. Lembra de deixar o seu like e eu tô sempre à disposição para o que vocês precisarem. Espero que tenham gostado, de coração. Um beijo e até a próxima!